Este é mais um vídeo da série Economia Baseada em Recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. E como mencionado na primeira parte do vídeo, esse vídeo terá 3 exemplos de como podemos construir as primeiras cidades no conceito de uma economia baseada em recursos. O primeiro exemplo será através de mini-cidades. Vamos lá. Supondo que 300 pessoas que possuem consciência EBR, consciência ambiental e social, se reúnam para criar uma associação e uma cooperativa, com o CNPJ e tudo dentro da lei, onde todos são sócios. E assim cada um investe uma quantia de dinheiro, e eles compram um terreno que fica em nome da associação, onde todos os proprietários são donos, porque cada um é um sócio que tem uma participação nesse negócio, onde cada um deles pagariam muito mais barato do que se uma pessoa sozinha fosse pagar um terreno inteiro sozinha. E esse terreno deve ser localizado em uma área em meio à natureza, porém adequada às normas de proteção ao meio ambiente. E continuando o exemplo, os sócios contratam e pagam um engenheiro, que também sai mais barato do que se fosse cada uma pessoa só pagar um engenheiro sozinho. E assim, de forma coletiva, eles pagam esse engenheiro que faz um projeto de uma mini-cidade planejada no conceito de uma economia baseada em recursos. E de forma coletiva, através da associação, eles compram materiais e contratam a mão de obra necessária para construir a mini-cidade, que naturalmente deve ter a área de moradia, uma área de lazer. Também pode ter um espaço para uma mini enfermaria, onde há remédios que eles podem comprar em lote de forma coletiva, o que também sai mais barato do que se fosse cada um comprar sozinho, individualmente. E assim também eles podem comprar computadores em lote de forma coletiva e criar uma área de acesso e pesquisa. Também eles podem criar uma área como um berçário ou uma educação infantil, já que os associados moradores têm família e quem tem filho pequeno, ao invés de pagar um local longe e fora, ao contrário, deixa seu filho nesse berçário, que deve contar com professores, educadores contratados para educar as crianças até uma certa idade. E tudo isso também deve sair mais barato para cada morador, ao invés de cada um pagar uma escolinha particular. E assim os pais economizam o dinheiro e ficam mais tranquilos, pois seus filhos estão em uma área segura, perto de casa. E assim, enquanto muitos trabalham fora de casa, fora da minha cidade, outros podem trabalhar dentro da associação, seja na área administrativa ou em alguma área dessa mini-cidade, onde não deve haver veículos poluentes. Os carros convencionais, de quem tiver, pode deixar do lado de fora. E dentro pode ter mini carros elétricos de uso compartilhado dos moradores. Outro item que pode ser compartilhado pode ser uma lavanderia de uso coletivo. Também pode criar uma horta, uma estufa, produzindo frutas, verduras e legumes para todos os moradores, que vão economizar seu dinheiro e não precisar comprar do lado de fora. Todo o lixo deve ser reciclado através de coleta seletiva e destinado a uma empresa especializada. Devem reaproveitar a água da chuva e tudo para economizar o máximo possível. Mas além de tudo isso, deve existir um negócio através de uma cooperativa para gerar recursos financeiros para se investir na própria mini-cidade, como por exemplo, podem criar uma pousada ou podem criar uma fábrica que produz produtos para vender para fora da mini-cidade ou até mesmo entre os moradores. E com o dinheiro arrecadado, seja qual for o negócio dessa cooperativa, deve-se investir cada vez mais na infraestrutura da cidade para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores. Como por exemplo, podem comprar painéis solares e assim diminuir o consumo de energia elétrica convencional, economizando na conta de luz, e além disso, pode trazer outros benefícios com essa economia. E como não há um único dono que fica com todo o lucro arrecadado, como em um negócio convencional, onde o que é produzido e o que é vendido fica com um único dono específico, ao contrário, nessa cooperativa, nessa minicidade, o lucro adquirido através dos recursos financeiros vendidos é de uso exclusivo da cooperativa
para ser investido no investimento da infraestrutura da mini cidade. E quem deve ter acesso à conta bancária são todos os sócios associados, e assim o dinheiro só deve ser utilizado através de um consenso, através de uma votação democrática, porém com base técnica, ou seja, se a maioria decidir por alguma alteração na área de convivência da minicidade ou do negócio da cooperativa, deve haver uma consultoria de profissionais técnicos especializados no assunto, e esse técnico não precisa ser morador da cidade. Dessa forma, alguém de fora pode ser contratado para uma consultoria particular, seja em questões financeiras ou em questões de engenharia, do meio ambiente, etc. E antes de tudo, os moradores associados devem assinar contratos e documentos onde estão cientes de todas as normas e estatutos de convivência e assim, para assim eles possam conviver melhor e tomar as melhores decisões, que sempre deve ter base técnica e não somente em questões de opiniões pessoais da maioria. Dessa forma, a intenção é que as minicidades sejam modelos de inspiração para outras pessoas que não conhecem ou não acreditavam no projeto da EBR, e assim elas espalham e cresçam com o tempo em rede, cada vez mais moradores ajudando na construção de outras cidades que devem ser integradas e com mais recursos financeiros adquiridos em conjunto com outras cooperativas de outras associações e diversos negócios ou comércios, assim se consiga em conjunto captar recursos financeiros para a construção de uma grande cidade bem maior no modelo de uma economia baseada em recursos. Porém, não enorme como as grandes cidades de hoje, mas sim na medida certa, conforme todos os princípios da EBR. Dessa forma, a área que era uma pequena área de enfermaria se torna um hospital. A área do berçário ou educação infantil se torna uma escola. A pequena horta se torna um prédio de uma fazenda vertical. O pequeno carro elétrico se torna uma frota de carros elétricos autônomos, compartilhados. Toda a água da chuva seja reaproveitada, assim como toda a energia solar, eólica e todo o lixo da cidade deve ser reciclado e reaproveitado na criação de produtos no conceito de uma EBR. E dessa forma, aos poucos, de forma gradual, sempre evoluindo, essas mini cidades devem se transformar na primeira cidade EBR. Em resumo, partindo de pequenas cidades ecológicas que cresçam em rede, adquirindo recursos financeiros para a construção de uma cidade maior no conceito de uma EBR. Segundo exemplo de uma construção de uma cidade EBR seria uma cidade construída diretamente no conceito de uma economia baseada em recursos, sem passar por todo o processo do exemplo anterior. Nesse caso, seria através do exemplo das cidades do Projeto Vênus. E deixando claro, eu não faço parte do Projeto Vênus, mas esse projeto tem meu apoio e conta com o apoio de diversos ativistas espalhados pelo mundo todo, que divulgam as cidades planejadas e desenvolvidas por Jacques Fresco, que é o criador da proposta de uma economia baseada em recursos. No caso, para a construção da primeira cidade experimental do projeto, eles devem arrecadar recursos financeiros através de apoiadores do mundo todo. E uma forma de conseguir apoio de diversas pessoas através do mundo todo, existe um plano que seria divulgar a ideia da EBR, do projeto de uma economia baseada em recursos, de uma forma que atinja o maior número de pessoas possível. Um exemplo que eles pretendem realizar seria através de um filme que eles pretendem produzir, de como seria viver no modelo de uma economia baseada em recursos, dentro das cidades planejadas do Projeto Vênus. No caso, o filme seria divulgado no mundo todo, e dependendo de quantos milhões arrecadassem com esse filme, e seja através das vendas do cinema, ou através de doações de novos apoiadores que iriam conhecer o projeto, se conscientizarem e investir na causa. Dessa forma, com mais apoiadores, teriam recursos financeiros para a construção da primeira cidade no modelo de uma EBR, que deve ser construída em um país que tem estabilidade política e econômica. E depois de pronta, essa cidade seria divulgada e aberta a todos, servindo como modelo para a construção de diversas outras cidades ao redor do mundo. E finalmente chegamos ao terceiro exemplo, que seria a construção das cidades EBR com o apoio de um governo de um país que naturalmente fosse democrático e que fosse a favor da causa, porém contando com o apoio da maioria de sua população,
ou seja, um movimento de baixo para cima. Uma decisão popular influenciaria diretamente da decisão dos governantes, que são representantes da própria população, cuja maioria fosse a favor da mudança. Não de cima para baixo, com a imposição através do governo, através de leis, decretos ou com o uso da força, porque uma EBR não é uma simples mudança de um sistema econômico, é uma mudança de estilo de vida. E nenhum governo, por mais que seja bem intencionado, não pode impor a que as pessoas mudem o seu estilo de vida, porque assim naturalmente iria causar insatisfação das pessoas, principalmente daquelas que já estão acostumadas e condicionadas com o sistema atual, que não iriam querer a mudança. Mas ao contrário, se for um movimento de mudança de baixo para cima, com um grande apoio da maioria da população, querendo a mudança e pressionando o governo para atender à vontade deles, que os representam, dessa forma, com todos os recursos financeiros advindo da arrecadação governamental, eles utilizariam todos os recursos necessários para a construção das primeiras cidades EBR. E isso poderia ser ao mesmo tempo em um país, desde que esse país tivesse estabilidade política e econômica, podendo assim, ao mesmo tempo, construir diversas cidades ao mesmo tempo. Porém, tudo isso teria que passar por testes e experimentos. Todas as cidades teriam que ter experimentos do convívio social e técnico da infraestrutura da cidade. E assim, se essas cidades passarem no teste, porém, eu quero destacar com que todos os exemplos que foram citados, já que eu sou uma pessoa realista, é importante deixar claro que todos os exemplos são difíceis de se pôr em prática. Cada um tem um grau de dificuldade específico, mas difícil não é sinônimo de impossível. E sim, podemos construir as primeiras cidades EBR, seja através de mini cidades ecológicas que evoluam para uma cidade EBR, seja através da arrecadação financeira voluntária e com os recursos financeiros privados, com apoiadores do mundo todo, seja pelo projeto Vênus ou seja por apoiadores do movimento Zeitgeist ou por ativistas do projeto Vênus, como no exemplo 2 que foi citado, ou com auxílio público de recursos do governo de um país, desde que fosse de forma democrática, com vontade da maioria da população. Porém, como descrito na primeira parte desse vídeo, só é possível construir as primeiras cidades EBR desde que, independente dos exemplos citados, mesmo que não for da forma como com um dos exemplos que descrevi, só é possível construir uma cidade EBR que dê certo dentro dos seus princípios se todos os envolvidos diretamente na construção das cidades, desde que eles tenham essa consciência EBR e, por consequência natural, tenham consciência ambiental e social. Caso contrário, se não existir essa consciência dos envolvidos, não conseguiríamos superar todos os obstáculos administrativos, burocráticos, financeiros e políticos que precisariam ser superados para colocar em prática qualquer um dos exemplos. Enfim, com os exemplos apresentados, eu espero ter atingido o objetivo principal do vídeo, que foi apenas dar uma ideia geral de como podemos construir as primeiras cidades EBR, utilizando o sistema econômico com o dinheiro, e lembrando que a construção das primeiras cidades EBRs não precisam ser exatamente do jeito que descrevi nos exemplos desse vídeo, ou seja, as primeiras cidades EBRs podem ser construídas de uma forma completamente diferente dos exemplos que foram citados. Mas para dar certo, elas precisam seguir os seus princípios EBR. E é claro, para que esse sistema seja implantado, ele deve ser de livre e espontânea vontade, por decisão da maioria, para que só assim possamos atingir o sucesso dessa audaciosa proposta de mudança que tem por objetivo beneficiar toda a humanidade, proporcionando qualidade de vida para todos os moradores e seres humanos do planeta. E para o sucesso, precisamos superar todos os obstáculos e empecilhos que vierem a surgir, do contrário, vamos continuar desunidos, classificados pelo quanto temos em nossa conta bancária, para tentar sobreviver em meio a um mundo em que todos os dias pessoas morrem e matam por dinheiro, um mundo que destruímos a natureza para criar produtos para venda, consumo e lucro, um mundo em que a grande maioria da população mundial não é beneficiada. E para continuar a divulgação dessa proposta de mudança que pretende pôr um fim a tudo isso, nos vemos no próximo vídeo da série, que será Economia baseada em recursos superando obstáculos, para depois, na sequência, o tão aguardado vídeo da série, que será a busca pela resposta de como implantar uma economia baseada em recursos no mundo todo. E se você compreendeu os exemplos desse vídeo,
já pode começar a ter uma ideia de como podemos chegar lá. E se chegarmos, utilizando toda a nossa capacidade de inteligência, ciência e tecnologia, com a colaboração da maioria, nós com certeza podemos melhorar esse mundo.